A gente hoje vai conversar um pouco mais do hemograma, tá? A proposta que eu tenho para vocês é como a gente já evidenciou, vamos tentar acompanhar tudo isso e aproveitando o engajamento de ontem, eu vou mais uma vez só para a gente puxar o encaixe, principalmente porque porventura pode ter um ou outro colega que não esteve conosco no segundo encontro. Então, ontem a gente deu uma pincelada em cima dos gráficos de dispersão. Hoje, me permitam dar uma pincelada em frente aos histogramas, só para ficar mais fácil o entendimento dos casos na sequência, tá bom? Então, gente, só para enfatizar mais uma vez, os gráficos de impedância são gráficos que vão estar relacionados diretamente à contagem de plaquetas e contagem de hemácias, onde no eixo a gente vai trabalhar com frequência, que são os pulsos, a contagem única de cada célula pelos orifícios, e no outro eixo eu vou ter a concentração de tamanho, tá certo? Que vai poder fazer essa evidência para a gente fazer essa interpretação. Nesse meu gráfico da esquerda, a gente consegue verificar que eu tenho uma produção de hemácias dentro da normalidade frente ao tamanho, né? Eu tenho 91,4 femtolitros, a gente pode observar o cume da curva, que é o que nos interessa, ela está literalmente no meio entre o quê? A gente vê que a gente tem um pico mediano entre 120 mais ou menos e 60. Então, esse pico é o que nos interessa nos gráficos de impedância, tá certo? Bem como o RDW de 11,9, que a gente evidencia também no gráfico a normalidade quanto ao tamanho celular, onde a gente consegue verificar que nem a base está avantajada, nem o cume está avantajado. Eu não tenho dois picos, não. Pelo fato de eu ter uma curva contínua de início e fim, isso já evidencia a normalidade. O que vai ser evidenciado de uma forma mais didática no gráfico da direita, que a gente já consegue ver essa curva mais escurinha, o que permite que a gente consiga verificar que eu tenho padrões de normalidade nesse meu paciente. Na segunda imagem, eu já vou ter um VCM de 64,4. Se a gente observar, esse 64,4, ele está deslocado para onde? Para a minha esquerda. Em relação ao gráfico anterior, o pontilhado amarelado, ele é o quê? Ele é o meu espaço de normalidade. E a minha curva desse paciente está deslocada para a esquerda. Se o meu pico está deslocado para a esquerda, evidentemente eu tenho uma microcitose. E se fosse o contrário, fosse para a minha direita, eu teria uma macrocitose, frente a esse gráfico alaranjado, que seria um gráfico de normalidade. Tudo bem? Como eu tenho uma microcitose nesse meu paciente, evidenciada com essa curva sendo trazida para a minha esquerda, tá? O que é que eu vou ter? Eu vou ter já uma diferenciação de tamanho, porque esse meu paciente evidenciou um RDW de 18%. Então, pelo fato de eu ter uma base mais avantajada, né? Essa variância que a gente lembra que o RDW pode ser coeficiente ou pode ser, me dar em valores relativos, e eu tenho ele de 18% nesse caso, a gente vai observar uma diferenciação de tamanho nesse meu paciente, tá bom? No terceiro gráfico, eu já consigo verificar a condição contrária. Eu já tenho um deslocamento de curva para a direita. Se eu tenho esse deslocamento de curva para a direita, eu já vou evidenciar o quê? Uma macrocitose. Se eu fizer uma comparação com os dois gráficos anteriores, na imagem da minha direita, eu consigo ver claramente um pico de normalidade, que seria esse meu pico alaranjado, ao mesmo tempo que eu tenho uma curva do meu paciente em outro tom tracejado de laranja, onde ele já está sendo levada para a minha direita. Se ele está sendo levado para a minha direita, a minha base está bem enlarguecida dos femtolitros, que é a referência de tamanho celular, o que evidencia uma macrocitose. Nesse paciente também, além da macrocitose, ele ainda vai evidenciar um RDW também aumentado, de 23,1%. Ok? Então, assim, só para a gente poder frisar bem essas três condições, tá? São curvas que vão ter picos diferentes e a máquina vai fazer isso para você porque o que acontece? Nem sempre ela vai ter uma curva perfeita. Até porque, compreendam que a impedância, ela não vai ser alocada como um gráfico de dispersão.
Um gráfico de dispersão, ele vai fazer a identificação celular única e vai jogar aquela população celular num determinado local do meu gráfico. Quando eu falo de impedância, de forma grosseira, eu estou falando de pulsos. Então, célula por célula vai ser contada e vai ser alocada de acordo com o quê? Com a frequência que ela foi encontrada, tá certo? Nas leituras, bem como o tamanho. E a curva vai sendo construída. Por isso que a gente acaba que vê que essa curva ela cresce um pouquinho, depois ela diminui, ela tem um pico, ela decresce. Porque é o caminho que a minha máquina faz para fazer uma aspiração, uma contagem individual, uma média em cima dessa contagem, para que ela possa, enfim, remover aquele volume aspirado e a gente consiga fazer a curva descendente. Tá certo? Nesse gráficos sequenciais, apenas uma comparação entre o que a gente já observou, um gráfico normal, para que a gente frise essas três diferenças, que isso dá para ser perceptível, não precisa eu evidenciar em números isso. Foi isso que a gente bateu bastante nesses nossos encontros, o quanto que esses gráficos são importantes e o quanto eles não vão errar. Se tua máquina é bem calibrada, se tu trabalha com a tua máquina, faz as manutenções, faz as preventivas, faz tudo o que o teu manual do fabricante preconiza, tudo que ele recomenda, então você pode confiar piamente no que tua máquina vai mostrar para ti como evidência. E ela revela muito mais informações nos gráficos do que nos números. O intuito é que eles sejam casados nas informações e acaba que queiram dizer a mesma coisa. Mas a gente vai ver no nosso momento hoje que às vezes os números vão errar. Ao mesmo tempo que os gráficos também vão errar e a gente vai ter que fazer uma intervenção nesse momento, tá bom? Então, nesse slide particularmente, a gente tem na minha esquerda todos os padrões de normalidade. No meu canto superior direito, eu já vou ter uma microcitose com uma anisocitose. No meu canto superior inferior direito, eu já vou ter uma macrocitose com uma anisocitose. Que a gente já bem sabe que não são condições que andam juntas, mas possivelmente nesse caso a gente conseguiu alocar essas duas situações. Tudo bem? É interessante também, a gente vai evidenciar isso nos casos, que a gente não vai ter na nossa cabeça essa sombra sempre. Então, a gente meio que literalmente referências numéricas. Você carrega ela com você e quando você for fazer a interpretação, o seu olho já vai ser condicionado a fazer aquela buscativa e caminhar pelaquela faixa de interpretação. Nesse último histograma, apenas para a gente verificar a população dupla, né? Populações dimórficas, onde eu vou ter dois tamanhos celulares distintos e eles devem ser evidenciados. A gente discutiu isso ontem. Eu não tenho a escolha de não informar. E isso é muito importante para o clínico, principalmente em um paciente que foi recém-transfundido. Esse RDW de 22%, ele evidencia 2 picos no meu gráfico. E o fato dele evidenciar esses 2 picos revela que eu tenho 2 populações distintas. Me permitam retornar? Quando eu tenho esse outro gráfico aqui, que eu já tenho um RDW de 18, por exemplo, ele tem um pico único. Se ele tem um pico único, ele não tem 2 populações nesse material. No gráfico inferior, eu já fico completamente confusa. Por quê? Porque esse material, com certeza, além dele ter um tamanho diferenciado, ele também vai ter formas diferenciadas. Então, motivo pelo qual o meu gráfico não conseguiu ficar bonito. Eu não tenho uma curva em cima dele. Eu não tenho 2 picos. Eu tenho um pico, eu tenho um rebaixamento, eu tenho uma curva, eu tenho uma linha ascendente, eu tenho outro pico para eu tenha uma curva descendente. Por isso é que a hematologia, o hemograma em si, ele é muito dinâmico. Ele é uma identificação como foi apresentado no primeiro momento, né? Ele é um espelho das nossas condições biológicas. Então, seria uma ignorância de nossa parte, enquanto analista, querer decorar um padrão biológico e colocá-lo em prática em todos os nossos clientes. Cada cliente vai ter a sua particularidade e cabe a gente a fazer essas identificações e montar em frases esclarecedoras o que exatamente eu estou vendo para que eu possa ajudar
e elucidar esse meu cliente, tá bom? Então, vejamos que eu tenho RDWs similares, um RDW, mas com condições morfológicas diferentes, tá certo? Eu não tenho uma regra única para fazer hemograma, tá certo? Nesse outro gráfico, a gente só evidencia, mais uma vez, picos diferenciados de tamanhos celulares, que vai revelar para mim uma população dupla. E, mais uma vez, ela deve ser reportada. E vejam só que interessante. No gráfico anterior, vamos voltar um pouquinho, a gente tem um RDW de 22% com um tamanho celular dentro da normalidade. A gente consegue ver, né, que eu tenho possivelmente hemácias microcíticas no primeiro cume do meu gráfico. No segundo cume do gráfico, eu vou ter possivelmente hemácias normocíticas. Nesse momento aqui, eu já tenho o quê? Uma população onde a maioria das minhas células são normocíticas, ou seja, tem tamanho comum, porém, elas vão continuar tendo 2 picos, então eu tenho 2 populações, eu vou reportar essas 2 populações. Kathleen, por mais que eu tenha um VCM normal na minha máquina, por mais que você tenha um VCM normal, se o seu VCM está normal, tudo bem. No entanto, o meu RDW está informando o quê? E o meu gráfico está informando que eu tenho 2 populações. E isso vai ser evidenciado. Quando você vai para a microscopia, nesse caso particularmente, a gente consegue evidenciar policromatofilia, consegue evidenciar hemácias sugestivas de eliptócitos, algumas sugestivas de dacriócitos, ou seja, eu tenho tamanho e tenho forma distinta. Possivelmente uma anemia crônica, né? Que, como a gente bem sabe, tudo que é a longo prazo, nosso corpo acaba por acostumar-se. Então, o fato dele acostumar-se vai produzir uma célula meio que uma produção dentro da normalidade esperada, tá certo? Com o tempo, né? Fazendo uma comparação entre um gráfico de histograma de hemácias e plaquetas, só para a gente ver no gráfico como ele se torna diferente. Lembram que ontem a gente conversou a respeito de alguns interferentes da automação? A gente conversou sobre anemias hemolíticas, hemácias fragmentadas, restos celulares, plaquetas diminutas. Então, essas situações, quando elas vão ser jogadas no gráfico, principalmente por serem da mesma metodologia, acaba que eu tenho picos similares. Então, não vamos confundir, tá? Gráficos como esse de histograma como se eu tivesse dupla população. Não, a gente precisa ter o olhar técnico para compreender que são picos diferentes. Eu tenho um pico e ele desceu. Ou seja, na sequência ele subiu novamente e desceu. Então, o fato de eu ter 2 picos com 2 subidas e duas descidas, né? Curvas ascendentes e descendentes, não quer dizer que eu tenha a mesma célula. Se a gente for fazer uma comparação com picos como esse, desse gráfico, a gente verifica que eu tenho o quê? Um crescimento, uma diminuição, um crescimento e uma diminuição. Aqui não, aqui eu consigo fechar uma diminuição total, o que evidencia uma outra forma, uma outra população celular. E não necessariamente as hemácias, que seria o gráfico de primeira instância nesse momento, dessa análise, tá certo? Que a gente evidencie que picos diminutos em gráficos de impedância de hemácias possivelmente sejam plaquetas, que também podem ser confundidas com restos celulares, com fragmentos, como pode vir a acontecer, por exemplo, nos histogramas plaquetários. Para a gente poder fazer uma comparação com o que foi mostrado, esses histogramas plaquetários, a gente consegue ver um pico similares aos das hemácias, não tem nenhuma interferência, nenhuma interpretação distinta do que a gente já conversou antes, porém, a gente só precisa ter um pouquinho mais de cuidado, porque fragmentos são muito parecidos para a máquina quando eu falo de plaquetas, tá certo? Só para que a gente tenha esse zelo um pouco maior. E sempre que eu ver VPMs alterados ou IPFs alterados, PDWs alterados, que eu vá para a minha microscopia para poder verificar o que a minha máquina está querendo dizer. E ver se há necessidade de fazer esse reporte dentro do plaquetograma. Tá bem? Bom, pessoal, com isso, a gente vai começar
a discutir um pouco sobre tudo isso que a gente viu e vamos tentar trocar uma experiência interessante, como que você faria, como que eu faria, como que poderia ficar melhor para todo mundo, né? Lembrando que o que a gente discutiu ontem é que o Conselho Internacional de Hematologia, ele pede que nós tenhamos uma língua única nas questões interpretativas, porque o hemograma ele não é uma técnica subjetiva, tá? A partir do momento que eu tenho uma metodologia a ser empregada, ele tem a obrigação de todos se comportarem da mesma forma. Infelizmente, o meu olho não vai enxergar a mesma coisa que o olho do colega e nisso acaba que a gente traz um pouco de subjetividade frente ao valor interpretativo real naquele paciente. Então, alguns casos eu trouxe, é do meu próprio acervo, para que a gente possa discutir e entrar em um consenso frente a tudo que a gente conversou. Nesse paciente, por exemplo, e só um adentro, não serão... Eu tenho algumas situações que eu vou mostrar que a gente vai discutir tudo ao mesmo tempo, tá certo? Não são condições isoladas, justamente porque são pacientes e eles não têm como a gente fazer condições biologicamente diferentes, tá? Nesse paciente, por exemplo, é um paciente normal, né? Você vai, como a gente conversou, todo mundo é apaixonado por série branca e vai direto na série branca. Então, você vê uma série branca dessa, 12 mil de leucócitos, normal, né? Tudo dentro da sua normalidade numérica, 12 mil vai fazer diferença nenhuma. Quando tu vai olhar a diferencial, o que foi que a tua máquina te revelou? Tua máquina te revelou 51% de monócitos. A gente fica sem saber como fazer esses 51% de monócitos, né? Tem que ir para a microscopia. Indiscutivelmente, vai para a microscopia para que possamos verificar do que se trata esses 51%. A tua máquina deu um granulócitos imaturos de 25,3. É muita coisa. Então, ela está realmente mostrando para a gente que tem alguma coisa de muito errado, apesar de eu ter apenas 12.150 de leucócitos. O que é que ela vai mostrar para mim das demais séries? Na série vermelha, ela revela para mim uma hemoglobina de 4,7. E eis a questão que a gente sempre quando eu falo, as pessoas começam aquela agonia toda, uns concordam, outros não concordam. Que apesar de eu ter uma hemoglobina de 4,7, eu não tenho hipocromia nessa lâmina. Porque as concentrações de hemoglobina estão dentro da normalidade. Eu tenho um HCM de 32,9 e um CHCM de 35,6. Então, será que existiu uma coerência de eu colocar aí nesse meu paciente, por exemplo, a hipocromia evidente? Ele tem uma anemia, é evidente. Uma vez que a hemoglobina está rebaixada. O rim dele está bem complicado, porque a gente está com a produção de hemácias de 1,43. Isso também é apertado. O RDW está de 15,2, está levemente aumentado. Mas eu não tenho. Ele pode há muito tempo estar com essa hemoglobina de 4 e acostumar-se. Anteontem, por exemplo, eu fiquei com o coração na mão porque eu estava com uma paciente de primeira vez que ela tinha hemoglobina de 4,1. E eu não conseguia fazer esse reporte para o médico, não conseguia contato com o médico para falar sobre esse resultado crítico. E aquilo começou a me consumir, porque eu fiquei logo imaginando o que é que essa mulher poderia fazer. Quando eu vou verificar os demais exames dela, eu verifiquei que ela tinha um PSO positivo conosco. Aí foi que eu fiquei mais aperreada ainda, porque eu fiquei logo imaginando que ela estava perdendo sangue pelas fezes, podia estar com hemorragia. E a gente começa a viajar, né? Começa a ficar com aquele envolvimento e tudo. Eu compartilho com vocês de que eu saí, anotei o telefone e fiquei na insistência de tentar falar com ela e pedir para que ela procurasse um pronto atendimento para que fosse avaliado com critérios clínicos, se nós podíamos ajudá-la com mais brevidade. Quando eu consegui o contato, ela disse que estava ótima. Não, mas eu estou bem. Eu estou muito bem. A senhora está cansada? Mas eu sempre estou cansada. Eu sou asmática. E eu tentando tirar dela a informação que pudesse me ser útil naquele momento. Eu sei que depois de uma conversa um pouco longa, eu conversei com a filha enfermeira, conversei com ela virou para mim e falou assim, olha, doutora, eu agradeço a sua preocupação, mas na semana passada, com 7 dias, eu fui em outro laboratório,
fiz o exame da minha mãe e ela estava com hemoglobina de 4,9. Então, só caiu 0,8, tá 4,1. E ela tem uma anemia. A gente não sabe que anemia é essa. Há muito tempo ela tem essa anemia e tá tudo normal. E o que acontece? O hemograma dela era similar a esse. A gente tinha uma eritropenia intensa com distribuições de hemoglobina normal. Justamente porque cai naquela situação onde eu tenho o quê? Eu tenho vamos dizer assim, um comodismo biológico, que a natureza é perfeita e acaba que ela nos permite viver conforme nós temos, né? Conforme a nossa própria reserva. E esse paciente, ele tem essa distribuição com possivelmente um envolvimento renal. Esse paciente é também renal crônico e acaba que acomete tudo isso. E quando tu vai observar a série plaquetária dele, para fechar aqui esse paciente primeiro, eu vou ver que ele está com 10 de plaquetas. Bom, então vamos ver se tudo isso está casando com o que está no meu gráfico. O que é que vai identificar na minha série branca? Perdão, na minha série vermelha, que é o meu gráfico superior direito. Normal. Eu tenho um pico dentro da normalidade, o meu olho já acostumou-se a observar que eu tenho um pico entre 70 e 110, então tá tudo tranquilo. Eu não tenho problema com o tamanho. A gente vê que ele tá com o RDW levemente aumentado, o que também não é evidenciado no gráfico, então tranquilo. Em contrapartida, o meu gráfico plaquetário, vejam só, tá completamente rasteiro. Então, acaba que eu pergunto para vocês, se eu tenho um eixo X com eixo de frequência e um eixo Y com tamanho, e eu tenho aqui as minhas frequências, os meus pulsos, a minha máquina não conseguiu nem contar direito. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade mínima de plaquetas nesse meu paciente, então bate. Agora, eu vou fazer essa liberação sem microscopia, hipótese alguma, eu tenho que ir para a lâmina. E a minha máquina mostrou tudo, minha máquina falou assim, olha, esse teu paciente aí, verifica se ele não tem eritroblastos, que eu tenho o quê? O índice de NRBC flegado. Verifica como é que está o RDW dele de desvio. O RDW dele de desvio também não está dentro da normalidade. Verifica também a diferencial, porque ele está com WBC com um escárter. Ou seja, ele tem aí algumas células jovens que eu não estou conseguindo identificar. A minha máquina também me disse que ele não está conseguindo ter uma certeza em cima dos monócitos e dos granulócitos imaturos, que também estão presentes e que a gente tem que verificar, porque estão todos anormais. Esse Azinho do WBC, o A dos monócitos, o A do IG, é tudo que está dizendo que está anormal. E ele ainda continua para a gente. Verifica também porque esse paciente tem uma anemia, e ele também tem uma distribuição errônea de plaquetas. Ou seja, a minha máquina falou tudo que eu falei para vocês. Por que eu consigo falar isso? Porque minha máquina é bem calibrada, porque eu respeito o que o meu fabricante preconiza, eu faço as minhas manutenções tudo direitinho, eu não tenho que me preocupar, eu confio nela. Então, ela está me revelando exatamente o que os números estão sendo refletidos. E isso vai ser asseverado pelo que o gráfico está evidenciando. Ou seja, eu consigo fazer toda essa interpretação sem nenhum prejuízo. E a série branca, gente, tá esse caos, né? E esse monócito de 51% realmente são monócitos. Realmente são monócitos. Mas o que acontece? Lembre-se que o gráfico de dispersão desse paciente, ele está com um pico bem aumentado e a gente evidenciou que esse pico aumentado é presença de fluorescência, não foi? Presença de grânulos, perdão, são tamanhos aumentados. O meu gráfico de fluorescência, que é esse gráfico azul logo abaixo do gráfico acinzentado, está me mostrando o quê? Um deslocamento para a direita. E esse deslocamento para a direita está dizendo que eu tenho células que estão absorvendo e fazendo dispersão fluorescente. Então, se eu tenho uma fluorescência aumentada, quem faz isso são células jovens. Bom, se eu tenho monócitos, o meu gráfico está com um pico exatamente de monócitos. Se nós fizermos uma comparação com o gráfico da direita, eu coloquei só para a gente não ter perigo de confundir, vejam só,
o meu pico verde, né? Minha população celular verde é a minha população de monócitos. E é exatamente nesse local que eu tenho um pico ascendente celular. Fazendo uma comparação com o gráfico de baixo, esse gráfico no meu canto superior, meu canto inferior direito, é um gráfico normal. E esse gráfico normal, vejam que é completamente diferente do meu gráfico com a questão da minha monocitose ali. Agora, eu vou liberar como monocitose? Não. Porque quando eu fizer a microscopia, e evidenciando, pessoal, que eu tenho fluorescência no meu gráfico, que eu tenho um pico de tamanho aumentado, que eu tenho uma base enlarguecida, eu tenho células blásticas. Eu não tenho o que questionar. E quando a máquina me liberou grânulos imaturos, granulócitos imaturos, ela me disse assim, ó, tem alguma coisa aí que eu tô contando como grânulos aí. Porém, no teu gráfico, se você observar a população neutrofílica, ela não existe. Eu tenho tantos monócitos jovens que eu não consigo evidenciar no gráfico uma população de granulócitos imaturos. Eu não tenho pico nenhum, o que eu deveria ter. Vamos convir que eu deveria ter, mas eu não tenho, meu gráfico não conseguiu contar, porque naquele momento a quantidade de células de monócitos jovens estavam bem aumentadas. E quando eu vou para a microscopia, eu asseguro para vocês que esse paciente é um paciente de leucemia mieloide aguda monocítica. Kathleen com 12 mil, confirmado com imunofeno. Então, o que é que acontece? Eu não tenho como, seria aquilo que nós já viemos conversando isso muito tempo, eu não tenho, seria eticamente irresponsável eu liberar um paciente desse com 52% de monócitos na crença ignorante de que eu tenho células maduras. Apenas pelo fato que numericamente é isso que tua máquina está dizendo. No entanto, ela não está dizendo só isso, ela está dizendo que tem o pico de monócito. Sim, tem. Mas ela também está te contando que esses monócitos estão imaturos, que esses monócitos são células que estão de tamanho com relação ao núcleo citoplasma aumentada, que estão com um poder de fluorescência ascendente. Então, são condições que não são de uma célula madura. Ela te falou tudo isso. Cabe a você ir para a microscopia e fazer essa confirmação. Porque no gráfico, ela te contou tudo isso. E a gente vai fazer a microscopia e vai verificar que esse paciente tem monoblastos, é uma população extremamente jovem. Eu vou jogar as características morfológicas que nós somos abraçados pela sociedade. Ok? Eu faço questão de trazer esse gráfico, porque isso foi um paciente que me marcou, é um paciente recente, paciente jovem, acho que, salvo me engano, ele tinha 58 anos, e foi muito rápido. Ele passou exatamente 6 dias na UTI. No 7º dia ele veio a óbito. E eu ficava muito tensa, tentando comunicar com o médico, né? Tendo uma relação estreita, que esse paciente não era um paciente normal, né? Ele precisava de uma atenção especial, ele tinha que ser visto por um hemato, por um onco. A gente precisava olhar para esse paciente com um pouco mais de carinho, porque ele não tinha. Aí, no primeiro hemograma dele, veio pesquisa viral, veio tanta pesquisa viral, Epstein, mononucleose, que não tinham nada a ver. Até porque a gente também conversou sobre isso, e essas células também vão ser jogadas no gráfico como linfócitos, né? E se a gente verificar esse gráfico, colegas, a gente consegue ver claramente que ele é um gráfico no campo celular monocítico. Não é um campo celular linfocítico. Tudo bem? Vamos tentar colocar isso na nossa cabeça, que a gente consiga fazer essa interpretação direcionada e que a gente não consiga perder um paciente desse, porque frustra. Você fica esperando aquela UTI chegar e quando você percebe que todo dia vem aquele paciente, de repente não veio, no automático você tentar verificar o que é que está acontecendo e você percebe que você perdeu um paciente. Então, essas situações eu acredito muito que a gente consegue evitar, tá bom? Nesse segundo caso,
a gente tem um caso onde eu verifico que eu tenho um VCM de 105,9, um VCM aumentado, tá? Eu tenho uma macrocitose com RDW também 17,2, uma produção de hemácias reduzidas, com hemoglobina reduzida e concentrações de hemoglobina bem distribuída. No gráfico de série vermelha, que foi esse paciente, me permitam que a gente foque na série vermelha dele, eu já vou ter o quê? Uma base enlarguecida, eu tenho 2 picos celulares, eu tenho um pico um pouco menor, mas que saiu da minha base, o que evidencia que não são plaquetas. Eu tenho um pico maior e quando eu chego no meu pico maior celular, eu consigo ver uma quebrada nesse pico que mostra para mim que tem alguma coisa de errado aí. Então, muito possivelmente, esse meu paciente, ele vai ter uma população dimórficas. Então, essa população dimórfica, ela precisa ser relatada. Então, eu vou ter uma macrocitose aí, eu posso ter uma esferocitose, e em meio à esferocitose, que é super normal, a gente também ter hemácias normocíticas, que é o caso desse paciente, porque ele é um paciente de anemia megaloblástica. Tudo bem? E uma anemia megaloblástica clássica, né? Uma neutrofilia, ele vai ter hipersegmentação. É bem clássico esse caso. Mas a gente evidencia isso. Foquemos no gráfico, no histograma de RBC, e a gente verifica base enlarguecida, 2 picos, 2 cumes, perdão, 2 cumes quebrados, que não casam com uma informação de um cume perfeito, como no gráfico anterior. E isso, repito, mais uma vez está evidenciado nos gráficos, tá? Esse meu terceiro paciente é um paciente lindo, é um paciente da nossa máquina diz assim, ah, não, é coágulo. Esse meu paciente, a máquina deu total erro. Vocês lembram que ontem eu falei para vocês sobre isso? Que a gente tem que entender o que a máquina está dizendo. Ela não está dizendo que tem coágulo. Ela está dizendo o quê? Que não calculou. Erro ao calcular. É isso que ela está dizendo. Ela está falando para mim o quê? Que por impedância, porque eu conheço a minha máquina, por impedância, ela não conseguiu encontrar, né, hemácias e plaquetas. Tudo bem, tá todo tracejado. Então, eu não sei o que se trata. Mas ela está me falando que tem sim alguma coisa errada com os leucócitos. Que a minha citometria de fluxo por fluorescência revelou que eu não consegui fazer uma quantificação e diferenciação celular. Mas ela conseguiu dizer isso, Catherine? Consegue. A partir do momento que ela evidencia para mim que foi o quê? Um erro de cálculo. O que é que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou solicitar uma recoleta? A maioria poderia fazer isso, mas nós não vamos fazer. A gente vai pedir uma ajuda, fazer o resgate desse tubo. Ao fazer o resgate desse tubo, eu vou verificar visualmente o que é que esse tubo pode ter. E quando eu faço essa visualização, a gente acaba que verifica assim, não, esse aqui não é um coágulo, né? Um tubo que vai ser tomado completamente por um coágulo, não retrai isso. Cadê a porção plasmática aqui para ser um coágulo? Não tem uma porção plasmática. Eu não tenho uma retração perfeita. Isso aqui não é um coágulo. E aí você vai lembrar que a gente tem algumas condições biológicas, como os anticorpos frios, e a gente vai tentar viabilizar o resultado para esse paciente. E quando você joga esse paciente para ser evidenciado, você pode encontrar uma situação como essa. Tá? Uma situação onde você pode machucar muito o seu paciente se você ficar solicitando, me permitam retornar, isso aqui o tempo inteiro. Você pede o tempo todo você pedindo recoleta. E eu garanto a vocês que pacientes como esses, vocês ganham esse paciente para o resto da vida no seu laboratório. Porque ele vai dizer assim, não, eu vou fazer só no laboratório X, porque lá ele sabe o que é que eu tenho já. E com os adventos da automação, que a gente conversou, com esse sistema de interface incrível, essas resolutividades de TI, a gente consegue informar no ato da coleta que esse paciente é especial. Então, desde o momento do cadastro, a gente já consegue mostrar que tem que ter uma coleta atenciosa, que quando ele for para a bancada, quando o meu setor de processamento receber esse material, que ela for triar, ela já sabe também que esse paciente é especial. Então, todo o tempo ele vai sendo lembrado.
E você consegue salvar uma vida, porque esse paciente, ele tem muito mais do que uma anemia hemolítica ou uma condição biológica sem nenhum problema, que seria anticorpos frios. Ele, nesse caso, ele sofre de um tratamento de quimioterapia, e esse tratamento de quimioterapia sem sucesso revela para ele anticorpos frios, que também vai ser muito comum em pacientes de QT. Ou seja, já vem todo um trauma psicológico, né, de uma doença tão dolorosa. E você ainda não conseguir mensurar isso para o seu paciente, isso é frustrante para ele. Então, assim, se a gente verifica que o meu paciente tem anticorpo frio, vamos colocar no banho-maria, conforme conversamos ontem, fazer uma termotização de 20 minutos, colocar na nossa máquina. Não dando certo, espera mais um pouco, coloca 40 minutos e a gente vai conseguir elucidar. Quando você coloca na sua máquina, você toma um susto com o que você está vendo. Então, mais uma vez, eu tenho um paciente leucêmico, a mesma condição, uma leucemia mieloide aguda também, monocítica também, tá? Com uma condição um pouco diferente, por quê? Porque por conta de uma quimioterapia sem sucesso, ele está desenvolvendo anticorpos frios. E isso dificulta a análise, mas não impossibilita, tá? Então, você acaba que esquece aquele problema anterior e vai focar em quem? Na sua série branca. Você quer tentar ver o que é que pode fazer. E ela entra, colegas, exatamente na mesma condição que a gente tinha conversado no caso anterior. Um pico no campo de monócitos, um pico aumentado, a gente já consegue ver uma diferença muito sutil. Se a gente conseguir observar, lembrar, vocês lembram que aquele caso eu tinha um granulócitos imaturo de 25%. Nesse caso eu já não tenho. Eu tenho ausência de granulócitos imaturos. Vejam só, se vocês observarem também, o pico desse gráfico nos monócitos, ele está disperso. Ele está um pico separadinho, está perdendo, né? Eu não tenho uma curvatura perfeita, como eu tinha no caso anterior. O fato de eu não ter essa situação também evidencia clinicamente outras circunstâncias, tá certo? Que vai mostrar para mim, por exemplo, que eu posso não ter monoblastos. Eu posso ter, por exemplo, promonócitos. Então, essa diferença sutil no gráfico eu consigo pegar na hora, porque eu não tenho uma fluorescência. Se a gente observar aqui no gráfico inferior, eu não tenho aquele deslocamento para a direita, que é o deslocamento fluorescente, como eu tinha no caso anterior. Então, eu tenho células que não são tão jovens assim, tá? Não são células tão blásticas. Em contrapartida, casa com a informação do meu gráfico superior, que revela uma base avantajada com um pico disperso, mostrando que eu não tenho uma população blástica, apesar de ter monócitos. Eu tenho aí uma condição de uma diferenciação celular mais precisa. Tudo bem? Se a gente conseguir fazer esse reporte com segurança, ótimo. Se não, é suficiente você fazer os relatos de monoblastos, por exemplo, para monócitos, como você consegue falar. Não conseguir fazer a identificação total, você conseguindo mostrar para o médico que ele tem células jovens, né, monocíticas, já vai ajudar bastante, que é isso que ele vai querer verificar no teu hemograma, tá certo? Então, só para a gente fazer um paralelo, o motivo pelo qual ficaram próximos os casos, né? São casos com monocitoses acentuadas, superiores a 55%. No entanto, são clinicamente iguais, mas biologicamente diferentes. E isso a gente consegue evidenciar a partir do momento que eu tenho picos e bases avantajadas. Tá certo? No gráfico de plaquetas, também eu queria que a gente olhasse um pouquinho. A gente tem o quê? Lembrem-se que eu falei para vocês que quando a gente está para a esquerda, eu tenho um tamanho diminuto, para a direita um tamanho aumentado. Então, nesse meu gráfico aqui, eu vou ter, para as minhas plaquetas, um envolvimento para a minha esquerda. Então, eu vou ter uma plaquetopenia rebaixada, tá certo? Ao mesmo tempo que eu vou ter uma fragmentação plaquetária nesse meu paciente, eu tenho bases assim, a minha base
do meu gráfico, ela está continuada, está sendo puxada para a minha direita. Eu consigo ver que eu tenho um aumento, uma diminuição. A gente consegue ver essas mudanças muito sutis que não fazem parte daquela curva perfeita. Quando eu não tenho uma curva perfeita, vale a pena a gente verificar o que está acontecendo. Tá certo? Bom, esse meu paciente é um paciente de série vermelha, um paciente com condições de hemoglobina iguais, na casa de 10,8, 10,9, né? Uma produção eritrocitária também bem similar, de 4,5 e 3,5. Hematócritos também similares, de 34 e 33. Mas vejam só o quanto que eles são diferentes, quanto a distribuição celular e quanto a distribuição de hemoglobina, tá? Nesse paciente da esquerda, eu tenho uma microcitose de 76, né? São pacientes adultos, tá? Então, eu tenho uma microcitose de 76, que vai ser evidenciado no meu gráfico de RBC, porque ele está descolado para a minha esquerda. E a gente ainda consegue ver uma deixa de similaridade dos dois, que é um resto celular ali. Se a gente observar o gráfico de RBC, a gente consegue ver que eu tenho um cume, um mini cume, tá? Nesse meu canto inferior esquerdo, que evidencia resto celular, uma plaqueta ali, algo aconteceu nesses meus pacientes que eu tive um pico de impedância no RBC, tá bom? E esse pico, né, ele foi continuado e acaba que evidencia um deslocamento para a minha esquerda. Então, ao deslocar para a minha esquerda, eu sei que eu tenho uma microcitose, tá certo? E as distribuições de hemoglobina são normais. Esse meu RDW de 17%, ele está discretamente aumentado, mas não teve um impacto no meu material. Tá? O meu gráfico ele não conseguiu fazer essa diferenciação tão perdida. Então, muito possivelmente, eu tenha tamanhos diferentes, sim, né? Porque eu vou ter um RDW de 17%, mas ele não traz prejuízo, ele não consegue fazer. Esse tamanho, ele está homogêneo, tá certo? A partir do momento que eu não tenho uma diferenciação, eu não tenho como ter uma análise um pouco diferente, né? Frente às minhas curvas, para eu poder fazer a avaliação de RDW. Tá bom? No meu gráfico da direita, eu já tenho essas mesmas condições, no entanto, eu tenho uma curva no padrão normal, mediano, um VCM de 93, com distribuição de hemoglobina também normal de 30 e 32. Na minha esquerda, eu tenho distribuição diminuta de 23 e de 31. Tá certo? O meu RDW tá super dentro do controle, ou seja, as minhas hemácias, elas são hemácias normais, porém, eu tenho uma anemia, nesse caso da minha direita, normocítica e normocrômica. No caso da minha esquerda, já vou ter uma anemia microcítica e hipocrômica. Que no meu gráfico eu consigo evidenciar o que eu tenho de microcitose, por estar deslocado para a minha esquerda, e de normocitose, por eu ter uma curva no meu pico mediano. Se a gente for contar os tracejados acinzentados, o pico mediano desses gráficos que eu estou revelando para vocês é no segundo tracejado. Tudo bem? Eu acredito que é visível a diferença entre esses dois pacientes. E eu tenho plena convicção que a maioria dos colegas que não estão conosco ou que não fazem aquele hemograma com aquela atenção que ele merece, aquele carinho que ele merece, possivelmente poderiam estar liberando erroneamente, evidenciando uma distribuição que não está evidenciada nos gráficos e nem nos números. Tá bom? São duas condições de anemia completamente diferentes, com tratamentos diferentes, tá? Nesse meu gráfico, gente, eu já vou ter uma outra situação. Me permitam que nós foquemos primeiro na série branca, tá? Essa série branca eu vou ter um granulócitos imaturos de 21. Então, eu tenho 21% de granulócitos imaturos, certo? Será que é 21%? A gente vai evidenciar no gráfico. Vamos focar no gráfico de scatter, o gráfico de dispersão, que é o primeiro gráfico do meu canto superior direito. Quando eu vou verificar nesse meu gráfico, eu vejo que ele está com um pico azulado. Vejam só, o campo de neutrófilos, porque nós já sabemos que os neutrófilos estão localizados nessa população celular, ele vai ter um pico aumentado, né? Um pico para cima, literalmente. Então, o fato de eu ter esse pico
na região de neutrófilos, revela para mim que eu realmente vou ter uns metas, vou ter uns promielos, que vale a pena eu ir para a microscopia e fazer essa quantificação, que é o que está evidenciado na minha quantificação, porque minha máquina revelou 21% de granulócitos imaturos, que bate perfeitamente com o que está no meu campo neutrofílico. Tudo bem? Quando eu vou verificar, colegas, as demais séries, me permitam que a gente foque aqui na série vermelha, eu vou ter um RDW de 20%. Esse RDW de 20%, ele está discretamente revelado pelo fato de eu não conseguir ter uma curva no meu RDW. Se a gente conseguir observar o gráfico de RBC, esse meu gráfico de RBC, ele não está com a curvatura, ele tem uma linha. O fato dele estar reto, a gente consegue ver uma quantidade celular, um tamanho celular que está sendo diferenciado, tá bom? Nas minhas plaquetas, no plaquetograma, tá uma confusão absurda, porque lembrem-se daquelas plaquetas naquele gráfico de 10.000, eu tinha uma população rasteira de plaquetas. Nesse gráfico, vejam só, eu tenho um pico de plaquetas, como se minha máquina tivesse contado muita plaqueta, tá? Porque a frequência dela, eu tenho um pico primeiro, então depois ele vai começar a descender. O fato dele descender, que ele começa a contar, ele meio que normaliza essa contagem em pulsos de minutos e começa a contar novamente, né? Eu tenho outra curva ascendente e ela aparentemente está completamente quebrada. Isso revela para mim uma confusão que vale a pena a gente ir para a microscopia e ver se ele tem fragmento celular, se ele está com alguma anemia hemolítica, que muito possivelmente esteja. E o meu gráfico, a minha máquina não está conseguindo interpretar o que tem. Então, não é suficiente eu dizer que ele tem uma plaquetopenia, porque esse paciente não vai ter plaquetopenia. Você vai reduzir, você vai fazer uma contagem estimada e faz uma correção e você evidencia que não tem. O gráfico mesmo está conseguindo te revelar isso. Olha, ele não tem a plaquetopenia. Eu tenho uma frequência bem interessante, mas eu tenho fragmentos aí que também estão confundindo a minha máquina e não conseguem fazer essa quantificação perfeita. Ok? Então, fazendo um arremate, eu tenho granulócitos imaturos que está batendo no gráfico de scatter, no gráfico de dispersão, porque os neutrófilos eu tenho um aumento ascendente nos meus neutrófilos, um cume nos meus neutrófilos, o que mostra que eu tenho, nessa situação, granulócitos imaturos, que cabe eu ir para a microscopia e verificar se é meta, se é mielo, qual a condição que eu tenho, tá bom? O mesmo acontece com essa plaquetopenia espúria e um RDW de 20%, tá bom? Só botando mais uma vez tocando na dúvida, né, naquela coisa, naquele nosso coração de hematologista, um HB de 7,4 com distribuições normais, tá bom? Essa situação é uma situação bem interessante, porque é só para mostrar para a gente que tudo que parece igual não é. E tudo que parece ser ruim, ele pode piorar. Por quê? Eu tenho 3 pacientes e são pacientes que você diz assim, não, tem alguma coisa de errado com esses meus pacientes. Vejam que o primeiro gráfico, perdão, a primeira evidência que eu tenho aqui nesse meu paciente é um paciente com a produção normal de hemácias, HB normal, hematócrito normal. Um RDW levemente alterado, um VCM rebaixado com microcitose e uma distribuição de hemoglobina reduzida, né? Um HCM de 23. Esse paciente, quando você vai dar uma olhadinha para as informações do meu quadro mediano, eu vou encontrar uma situação onde eu vou ter uma produção de RBC rebaixadíssima, um HB rebaixadíssimo, um hematócrito também rebaixado com RDW normal. O VCM dele não tem alterações, está normal, apesar da produção de hemácias deficientes e da hemoglobina também deficiente. E a distribuição dessa hemoglobina, de certa forma, ela ainda está melhor do que nas condições do meu paciente primeiro. Porque eu tenho um HCM de 26 com CHCM normal.
Fazendo uma análise do meu terceiro paciente, você coloca a mão na cabeça, porque o teu paciente tem 1,69 de hemácias, um HB de 8, um HCT de 15, RDW de 17, um VCM normal, né, de 92. Aí você frisa nas concentrações de hemoglobina. Concentração de 52 e 56. Você fica completamente desnorteado numa situação dessa. O que é que acontece? Eu fazendo uma comparação entre 3 pacientes nesse primeiro momento, a gente consegue verificar, pessoal, que esses meus 3 pacientes, particularmente, são pacientes onde eu consigo... Ficou baixo. Oi? Bom, continuando. Eu tenho 3 pacientes, onde esses meus 3 pacientes eu vou ter um RBC normal no primeiro e diminuto nos demais, com concentração normal diminuta, distribuição de hemoglobinas diferentes em cada um. Esse meu terceiro paciente, gente, merece uma atenção especial de todos nós. Por quê? Porque essas concentrações não estão compatíveis. Mais um erro da minha automação. Se eu não tomar cuidado, se eu não olhar, não fizer uma análise criteriosa de todos os parâmetros da minha automação, eu posso muito bem fazer uma liberação com essas concentrações. Porém, a gente sabe que essas concentrações, eu não vou dizer que são incompatíveis com a vida, mas não faz o menor sentido eu ter concentração de 52 e 56. Você vai para a microscopia, o que é que a gente vai evidenciar? As hemácias estão completamente agregadas, você não consegue fazer diferenciação morfológica, está uma confusão muito grande no esfregaço. Você vai fazer uma análise visual do tubo, você evidencia que esse material está completamente sedimentando, está petrificando. Então, eu tenho aí, mais uma vez, um dos maiores interferentes biológicos da automação, que é anticorpos frios. Você coloca esse seu tubo no banho-maria, faz uma intervenção mecânica para que tu consiga elucidar esse paciente. E quando você tira do banho-maria depois de 20 minutos, ele vai te revelar uma série vermelha exatamente como está aqui embaixo. Um RBC de 4,51, que antes era 1,69. Um HB normal de 11,5. Um HCT normal de 35. Um RDW super tranquilo de 14,4. Um VCM tranquilo de 86 e, satisfatoriamente, distribuições normais de hemoglobina de 28 e de 32. Os parâmetros mudaram completamente. Foi suficiente fazer uma correção, porque a sua automação não consegue fazer. Ela não sabe o que é os anticorpos frios, a crioglutinina, ela não entende, mas você lembre-se sempre do que nós conversamos. Fazer hemograma, ele não é subjetivo, ele precisa de técnica, ele precisa de clínica. Quando eu junto a técnica e a clínica, só dessa forma eu consigo trazer um laudo elucidativo. Seria uma falha gravíssima que o meu paciente saísse do meu laboratório com um gráfico desse. Ele seria transfundido e seria completamente desnecessário. Não teria nenhum sentido a gente fazer uma transfusão nesse paciente porque ele não está precisando. O que ele tem, colegas, é uma condição biológica que esperemos que ele não precise fazer nenhum procedimento cirúrgico ao longo da vida e ele vai conseguir viver isso sob controle. Caso não, vai pedir ajuda médica, a gente consegue fazer uma intervenção segura. E a partir do momento que eu faço essa intervenção, é necessário que ela seja relatada, porque o médico precisa ser informado, e principalmente o paciente. Porque senão ele pode ser um paciente que você pode desenvolver uma poliglobulia, e não faz o menor sentido isso acontecer, uma vez que ele não precisa ser transfundido. Essa questão de nós observarmos as distribuições, as análises isoladas, é que vão fazer vocês tratarem os seus pacientes de forma individual, tá bom? No terceiro paciente, que é o paciente mediano na parte inferior do gráfico, do slide, a gente consegue já verificar um aumento de hemácias. Vejam que eu trabalhei com hemácias normais, diminuídas e falsamente diminuídas, e eu tenho uma produção aumentada de hemácias. Essa produção aumentada me leva a uma casa de 6 milhões de hemácias,
com produção de HB normal de 13,5, um hematócrito também dentro do esperado de 44, normal. É um paciente com VCM de 70 e distribuição de hemoglobina rebaixada. Então, de fato, apesar de eu ter uma hemoglobina dentro da normalidade, uma produção de hemácias aumentadas, eu vou ter uma microcitose e uma hipocromia aí bem clássica. Esse é um paciente típico renal crônico que faz um uso exagerado de eritropoetina, né? Faz reposição de eritropoetina exógena e essa reposição exógena está passando possivelmente assim dessa necessidade do momento e a gente acaba que tem uma população de hemácia circulante um pouco aumentada. Tudo bem? Então, apenas para a gente evidenciar que é a mesma condição, são anemias que estão claramente bem distribuídas aí, ou situações de anemias falseadas também, porque eu tenho muitas vezes o terceiro caso que eu falei com vocês, que é um caso de anticorpo frio, mas que a gente leve na memória que eu preciso fazer essa interpretação, parâmetro por parâmetro, ver se essas informações elas casam umas com as outras para que a gente consiga reportar. São 4 situações com a mesma doença, né? Vamos dizer assim, eu tenho possivelmente anemias nas condições, mas são anemias distintas, tratamentos distintos, elucidações gráficas diferentes, interpretações gráficas diferentes, tá bom? E principalmente execução de processo diferente, ok? Nesse outro gráfico aqui, eu tenho, só para a gente poder evidenciar uma automação, uma falha de automação, a gente consegue ver que esse meu equipamento, ele não teve flag em monócitos e eosinófilos, apesar de ter uma populaçãozinha aumentada de 11% em cada um. E a gente verifica que a absoluta e a relativa são correlatas, né? No entanto, a minha absoluta está dentro da normalidade, basta você fazer as contas, frente a 6.360 de leucócitos, e a relativa está aumentada. Então, se você não consegue fazer essa visualização direta, faz a microscopia para a gente verificar que esses números são normais. Daí, então, eu mais uma vez falo que quem confia em números não consegue fazer um hemograma elucidativo e real, tá bom? Nesse outro paciente, eu consigo verificar uma série branca bem complicada, um paciente bem complicado. Eu tenho um granulócitos imaturos de 11%, com a população de neutrófilos de 75%. A minha máquina, quando leva para as análises das demais séries, eu tenho uma distribuição normal de hemácias e de plaquetas. E quando eu vou fazer essa verificação gráfica, eu consigo ver que esses meus gráficos, eles estão um pouco confusos. Eu fiz questão de, mais uma vez, comparar os gráficos de dispersão normal e alterado. O gráfico do meu paciente é o gráfico superior. Esse gráfico superior, mais uma vez, está marcado pela fluorescência, por estar acinzentado, conforme os anteriores que a gente conversou. Mas ela está me falando que ele tem uma população que, se a gente for conseguir visualizar e tentem casar os dois gráficos visualmente, a gente vê que a população neutrofílica, ou seja, a população que está em azul claro, é justamente a população que está aumentada. Então, eu tenho uma base enlarguecida, eu tenho um cume aumentado e disperso, o que revela para mim neutrófilos imaturos, conforme evidencia numericamente aqui, de 11%, mas ele tem muito mais que 11% de neutrófilos imaturos. Vou ter bastões, com certeza, vou ter metas, vou ter essa dispersão me leva a ter metas, mielos, condições assim que precisam ser reportadas, né? Não tenho como liberar com uma neutrofilia de 75% e 11% de bastões, isso em hipótese alguma, tá certo? Não é isso que o meu gráfico está revelando. O meu gráfico evidencia condições de células jovens de origem neutrofílica. Tudo bem? É suficiente que a gente compreenda que a população que está aumentada, seja na base, no meu eixo de granulação, né, de complexidade, quanto o eixo de tamanho, o eixo SFL, eu estou revelando a relação núcleo-citoplasma aumentada
com uma população rica de complexidade, ou seja, com bastante grânulos, tá certo? Se ela está no campo de neutrófilos, então é suficiente eu compreender que eu tenho uma população neutrofílica jovem. Esse meu outro paciente aqui é um paciente que a maioria dos colegas pedem uma recoleta, ou então, se for um fim de plantão, acabam que vão passando para frente. Eu tenho uma população de 364 mil de leucócitos, assustadora, né? Que já está causando um comprometimento da minha série vermelha. Eu estou tendo um rebaixamento de HB com o RBC diminuto também. Porém, muito possivelmente, esse meu paciente já vem com esse probleminha há um bom tempo, né? Motivo pelo qual eu tenho, muito possivelmente, concentrações normais de hemoglobina. O que está mostrando esse paciente? Esse paciente mostra, mais uma vez, que eu tenho uma população neutrófilo de 53%, com granulócitos imaturos de 40%. Mais uma vez, esse campo que está aumentado é o campo neutrofílico. E vejam muito bem, colegas, que o meu gráfico inferior, que é o gráfico de fluorescência, está muito avantajado. Tanto para a minha esquerda, quanto para a minha parte superior do gráfico. Então, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma população jovem super intensa. E essa população jovem é muito rica na capacidade de eliminar, né, de fazer reflexão por fluorescência, ao mesmo tempo que é uma população com relação núcleo-citoplasma aumentada, porque o meu eixo de tamanho celular também tem um pico aumentado. Então, eu tenho uma base enlarguecida, eu tenho um pico aumentado, eu tenho um comprometimento celular nesse meu gráfico, onde eu tenho uma população de neutrófilos aumentada e uma população de monócitos também aumentada. Vejam que eu tenho uma população celular acinzentada intensa na direita e eu tenho uma população acinzentada dispersa na esquerda. Ou seja, a minha máquina está ficando um pouco confusa. Por quê? Porque eu tenho neutrófilos imaturos com toda a veemência, ao mesmo tempo que eu também tenho alguns monócitos que está causando uma confusão e eu não sei o que é. Tá certo? Mas eu tenho plena convicção que eles são imaturos. Então, se eu tenho células jovens imaturas no campo neutrofílico, conforme está evidenciado, e também no campo monocítico, o que acaba que evidencia que eu tenho uma população diferenciada jovem, neutrofílica, meta, promielo, mielo, e também uma população blástica, né? O fato dela fazer essa confusão entre monócitos e neutrófilos acaba que evidencia que a minha máquina não está compreendendo muito bem e a gente tem nesse momento uma população blástica bem clássica aí no gráfico, tá certo? Quando eu vou dar uma olhadinha assim, porque eu tô tão animada com a série branca, que eu tenho que lembrar que eu tenho a minha série plaquetária, né? E a minha série a minha série é eritrocitária. A minha série branca, ela tá mostrando, vejam aqui, que ela tem um pico quebrado também. Lembram do RDW de 17 que eu falei? Onde a gente tinha esse RDW 17, onde eu não tinha uma curvatura perfeita. Na base da minha curva, ela tinha vamos dizer assim, ele tinha um pico reto, né? Sem querer ser ignorante, mas eu teria um pico retinho. E é o que acontece nesse meu paciente. Esse meu paciente, ele tem 2 picos, ao mesmo tempo que a minha curvatura não está perfeita. O que evidencia nesse momento que eu tenho uma população dimórfica, eu tenho uma população diferente aí, que vale a pena ser estudada. Eu não tenho um VCM alterado, tá literalmente no segundo tracejado acinzentado, ou seja, tá na minha mediana, mas esse RDW de 18,6% tá bem nítido no meu gráfico quando eu não consigo ter uma curvatura perfeita e eu tenho 2 picos no meu cume que merecem uma atenção especial. Muito possivelmente eu tenho eritroblastos nesse meu material, uma vez que eu tenho um iniciozinho aí de RBC aumentado. Então, eu acredito que se esse paciente ainda tiver algum resquício de proliferação medular satisfatória, a gente vai encontrar policromatofilia, alguns RNA remanescente também, dá para a gente conseguir ver algumas situações assim que casa policromatofilia, lembra RNA remanescente, lembram reticulocitose,
e você consegue observar. Se sua máquina tiver com um canal para reticulócito, que a gente viu, perfeito. Você consegue fazer tudo isso. Tudo bem? Nesse meu outro caso, eu tenho já uma situação onde eu vou ter uma população leucocitária de 137 mil, com a população monócitos de 88%, granulócitos imaturos de 4%. Evidenciadas nitidamente no gráfico, porque justamente no pico de monócitos, no campo celular de monócitos, onde eu tenho uma fluorescência intensa, né? Pontos muito claros, esses pontos acinzentados, essa massa celular única que está de forma ascendente no campo de monócitos. Eu até brinco, né? Ela está no infinito, porque se tu for olhar esse gráfico com muita criticidade, tu consegue ver que o gráfico acaba e as células querem continuar. Entendeu? Então, tal que você consegue ver que a impressão que a gente tem de forma grosseira é que eles chegaram no limite e começaram a dispersar, porque não tinha mais para onde ser quantificado, tá bom? Quando a gente vai para a microscopia, a gente evidencia mais uma vez uma quantidade de blastos muito grande. A gente consegue ver, lembre-se que a gente conversou quando eu consigo ter, nesse meu gráfico, uma população linfocitária tranquila. Essa população rosácea, eu consigo fazer essa identificação. Ao mesmo tempo que os monócitos estão muito claros. Eu tenho monócitos de população jovem. Vale a pena verificar se são monócitos ou se são blastos. Como eu já fiz essa microscopia, a gente tem uma classe blástica intensa nesse meu paciente. A minha série vermelha está comprometida, a minha série plaquetária também está comprometida. No gráfico de plaquetas, ele é interessante, eu trouxe para vocês, porque tem também a mesma situação do gráfico anterior, uma plaquetopenia de 52 mil, com VPM de 10,10. E no meu gráfico, por impedância, a gente consegue ver que no histograma ele está completamente confuso, porque o ruim de você trabalhar com pacientes com essas leucoses intensas, né? Nesse caso, é um paciente leucêmico também, ele acaba que confunde muito o teu equipamento, né? Esses restos celulares, essa fragmentação, as células se tornam muitas vezes envelhecidas por conta do compartimento medular estar sendo tomado por blastos. E o sangue periférico, a gente tem aquela condição de feedback, onde o corpo vai exercer o máximo que ele puder de utilização dessas tuas células. E quando você vai conseguir fazer um hemograma, a máquina não sabe de nada disso. E acaba que a gente consegue evidenciar nessa situação, mais uma vez, uma contagem de plaquetas confusa. Picos onde eles não são correlatos, eu não tenho uma curvatura única, eu tenho pulsos de contágio, eu tenho frequências de contágio onde ela conta um volume, decai, conta novamente, mantém-se, aumenta um pouco e assim segue. Então, vale a pena a gente fazer uma evidência dessas plaquetas para que eu possa entender aonde está o meu problema. Se essa plaquetopenia ela é espúria ou não, ou se de fato a gente tem, né, essa condição desse meu paciente. Tá certo? O mais interessante dele que eu acho é esse pico blástico, né? Que na verdade a máquina vai mostrar pra gente como monócitos, mas quando você vai olhar no teu equipamento, perdão, na tua microscopia, tu vai mostrar uma população blástica intensa. Tudo bem? Nesse meu outro paciente aqui, é um paciente bem legal para a gente olhar. É um paciente com monócito de 33% mais uma vez, mas a gente já evidencia uma distribuição um pouco mais homogênea das minhas células, né? Entre neutrófilos e linfócitos. Esse paciente também, eu lembro dele, é um paciente não faz muito tempo. Ele também veio a óbito, uma história um pouco triste também, bem rápida. É uma leucemia monocítica. Aqui no meu estado, acaba que a gente pega na bancada bastante essas situações, só que infelizmente quando elas já vêm no estado avançado, a gente não consegue reverter, né? As leucemias, esse caso, as leucemias agudas em si já são bem comprometedoras. Enfim, se a gente for evidenciar no gráfico, a gente evidencia uma base super enlarguecida. Então, é o seguinte, a máquina não está conseguindo compreender mais nada. Só em ela revelar granulócitos imaturos de 0, onde tu procura aqui um neutrófilo no teu gráfico e tu não enxerga,
e pela coloração tu consegue evidenciar que ela não está identificando mais nada no teu equipamento, ela está um tapete acinzentado, um tapete como se fosse uma célula única, não adianta, né? Ela está dizendo, olha, tem monócito, mas eu não sei mais o que é neutrófilo, eu não sei mais o que é linfócito, eu não sei mais o que é granulócitos imaturos. Então, vai para a microscopia e faz a tua contagem diferencial para que a gente consiga elucidar. Vocês observem que ela está uma população única aí. E a gente entende que no gráfico de dispersão celular, eu tenho populações celulares distintas, tá certo? A fluorescência, a gente evidencia que eu tenho fluorescência pobre, né? A minha fluorescência, que ela vai ser rica para a minha direita, nós não temos isso, a gente tem uma fluorescência central. Então, muito possivelmente eu não tenha blastos, eu tenho uma diferenciação celular nata nesse meu paciente e a gente consegue fazer essa diferenciação. Tudo bem? Nesse outro caso também é um caso onde eu vou mostrar para vocês que a gente tem uma situação de monócitos de 30%, com linfócitos de 62% e uma produção neutrofílica de 6%. Isso, pessoal, se vocês falam assim, tá quieto, você está mostrando tanto mono, mas sabe qual é o grande problema? Por uma ironia do destino, a maioria das células avantajadas, que é o nosso carro-chefe, né? A nossa grande dúvida, por esse motivo que eu trouxe a vocês, eles vão contar como monócitos. Mas, quando você joga no gráfico, você consegue verificar qual população está sendo corrompida. Nesse paciente, por exemplo, a gente evidencia que, de fato, eu tenho uma população de monócitos, um pico de monócitos, um monócito que eu tenho uma base um pouquinho enlarguecida e um pico disperso enfraquecido, eu não tenho linfócitos. Procurem nesse gráfico a população linfocitária, a gente não tem. Aí você pergunta, mas caramba, o equipamento está dizendo que tem 62% de linfócitos, mas acontece que nesse gráfico aí a população de linfócitos não existe. Ela não existe por quê? Porque ela está junto com a de monócitos. A região celular ela está enlarguecida, a base, justamente porque a máquina está contando tudo. Então, eu tenho células com relação ao núcleo citoplasma aumentada e pobre de grânulos. É isso que ela está dizendo para mim. Ou seja, eu possivelmente não tenho uma linhagem mieloide nesse meu paciente, eu vou ter uma linhagem linfóide. E vale a pena eu verificar se essa minha linhagem linfóide ela está blástica, se essa minha linhagem linfóide ela está literalmente linfocitária diferenciada, o que a gente vai observar que ela não está, né? A gente evidencia que na fluorescência do gráfico, ela está pobre de fluorescência, ela não vai ter aquela fluorescência absurda para a minha direita, e o fato da gente não ter essa fluorescência tão avantajada, ela mostra para mim que eu tenho células mais diferenciadas. Porque o fato de eu ter essa fluorescência tão intensa, ela é justificada pela presença dos nossos blastos. Se eu não consigo ter, apesar de que numericamente eu tenho essa condição e graficamente eu tenho células aumentadas, eu vou ter uma célula diferenciada. Esse meu paciente, por exemplo, é um paciente de LLA, onde eu vou ter linfoblastos. Entendeu? É uma criancinha. Então, eu tenho linfoblastos nesse meu paciente, por isso que ele está tendo essa confusão entre monócitos e linfócitos. Tá bom? Se, por algum acaso, vai ter uns casos mais na frente, eu tivesse essa população bem dispersa e esse pico disperso e estreito fosse sob controle, vamos dizer assim, possivelmente eu teria e ele fosse deslocado para a minha esquerda, eu teria linfócitos reativos, porque o comportamento dos linfócitos reativos é similar a esse. Porém, o pico do gráfico vai estar no canal de linfócitos, na população de linfócitos, ok? E não nesse caso, que é de monócitos. Bom, pessoal, então, só para a gente fazer essa comparação desses casos que a gente conversou. A gente conversou sobre casos onde eu tinha monócitos aumentados. A minha máquina evidenciou monocitose. E eu queria mostrar para vocês que esses 4 gráficos de dispersão, por exemplo, estão todos aumentados no campo de monócitos. Acompanhe em frente ao gráfico normal, que é o gráfico da minha direita,
que, de fato, essa população acinzentada é uma população inerente às minhas monocíticas que estão esverdeadas. E o fato dela estar esverdeada no meu gráfico normal e os gráficos do meu paciente não evidenciar essa população, no entanto, ela evidencia a localização delas, já me diz que a célula é exatamente essa. O raciocínio tem que ser esse. Se eu sei que a população que está no meu gráfico normal é uma população X, ela vai continuar sendo independente da condição numérica que ela estiver ou da condição maturativa. Isso não vai mudar. O que vai mudar é a capacidade que meu gráfico tem de compreender através de seus lasers, o laser frontal e o laser lateral, quanto eu tenho de complexidade celular e quanto que eu vou ter de tamanho celular. Então, o que acontece? Esses meus pacientes, eu vou ter a monocitose em todos eles. No entanto, o procedimento maturativo dos meus monócitos serão distintos de acordo com o pico e de acordo com a base. O comprometimento celular vizinho também vai ser diferenciado. Porque nem sempre eu vou ter um comprometimento de células maturativas, como, por exemplo, dos linfócitos. Ao mesmo tempo que eu posso ter um pico comum de monócitos e linfócitos no meu gráfico, que vai evidenciar, nesse momento, muito possivelmente, uma população blástica. Quando eu caso essas informações do gráfico de WDF, de dispersão, com o gráfico de fluorescência, eu consigo assegurar para mim mesmo que eu tenho uma população blástica ou não. Se essa minha população ela vai estar diferenciada ou não. Isso está exatamente escrito. Se você não olhar esses gráficos e for se deter exclusivamente aos números, eu mostrei, e nós todos sabemos, que eu iria liberar erroneamente o hemograma com uma simples descrição de monocitose evidente. E muito possivelmente o médico iria interpretar o clínico que ou você estaria vendo uma mononucleose infecciosa, ou os leucócitos estariam aumentados, ou você estaria realmente com um processo inflamatório intenso. O que não vai ser condizente com a realidade do seu paciente, porque são pacientes que estão passando por processos neoplásicos ou por algum outro processo que vale a pena, síndromes mielodisplásicas, né? Que vale a pena a gente poder fazer essa abordagem direta e principalmente individual. Tudo bem? E quem vai dizer isso para mim não serão os números. Os números todos falaram a mesma coisa: monocitose. Quem vai dizer para mim o que é o meu gráfico e a questão de eu identificar esse problema e fazer o respeito ao que é preconizado e fazer a microscopia. Esse meu gráfico é um gráfico que eu digo muito que é um gráfico de amorzinho, né? Um gráfico de linfócitos reativos. Lembrem-se que eu até conversei com vocês. Olha, gente, agora há pouco. Se esse pico ele tiver um existente e for um pico estreito, tiver no canal de linfócitos, perdão, no campo de linfócitos, eu vou ter, nesse caso, linfócitos reativos, que é o que está mostrando nesse gráfico. Então, eu tenho um bebezinho, né, que está com população de linfócitos normais, a população de neutrófilos também sob controle, um hemograma bem tranquilo, mas não é legal, né, a gente liberar com a linfocitose, com leucócitos morfologicamente normais, porque eu tenho ali uns linfócitos reativos que valem a pena ser reportados para poder ajudar esse processozinho dessa criança. Então, nesse gráfico, um gráfico super simples, a gente fazendo uma comparação com o gráfico normal na parte inferior do slide, a gente vê que a população de linfócitos, ela existe, a população de linfócitos, ela está com um cume, né? Está com um pico ascendente, mas um pico estreito, a automação ela é tão maravilhosa que ela até mostra as cores para a gente. Você vê que não teve nenhuma mudança de cor, ou seja, os marcadores de fluorescência não houveram mudança. Então, eu tenho sim células maduras, células sob controle, porém, elas estão com tamanho aumentado, não é verdade? Então, eu tenho linfócitos. Por quê? Porque
A complexidade da minha célula, o meu eixo SSC, ele é contínuo. Vejam só, a população linfocitária, ela vai ser contínua. No entanto, quando eu vou analisar o eixo frontal, o eixo de tamanho celular, o eixo SFL, eu já vejo que essas células estão o quê? Aumentadas. Por quê? Porque ela está naquele pico. Se a gente for fazer uma identificação, eu estou 4 partes para mais, né? Ou seja, eu tenho células grandes, tá bom? Porém, normais. Aonde que estão essas células? No canal de linfócitos. Então, se eu tenho células grandes, normais no canal de linfócitos, eu vou ter linfócitos reativos. E isso não vai estar escrito nos números. Se você for fazer essa liberação apenas numérica, você vai jogar linfócitos morfologicamente normais, né? Isso se você e numericamente normais, se tu usar a referência correlata, tá bom? Que também é muito importante. Bom, olhando um pouquinho para os nossos histogramas, mais uma vez, umas séries vermelhas que nos deixam agoniadas. Eu tenho aqui um paciente com um VCM de 122, com distribuições de hemoglobina, uma anemia, um HB de 9, com plaquetas rebaixadas. Esse meu primeiro paciente da minha esquerda, ele mostra para mim no gráfico bem clássico, o meu segundo tracejado acinzentado tá fixo e a minha curvatura ela tá para minha direita, o que evidencia uma macrocitose de 122. A minha base, ela tá uma base enlarguecida. Façamos uma comparação em frente ao RDW do meu outro cliente, que eu tenho uma curvatura reduzida, tá bom? Então, o fato de eu ter essa base avantajada já mostra para mim que eu tenho uma população celular dimórfica. E o interessante é que ela está com RDW super discreto, de 15,6. Então, na correria do dia a dia, poderia passar despercebido. O fato de eu ter um VCM de 122 tem que me chamar a atenção para fazer a microscopia e principalmente para eu verificar no meu gráfico se essa informação está sendo correlata. No plaquetograma, a gente evidencia uma plaquetopenia de 46 mil, que bate com o que está no gráfico. Eu tenho um VCM de 12,7, eu vou ter macroplaquetas nesse meu paciente. Vejam quantas vezes a minha máquina consegue fazer uma frequência. Ela conta uma vez, tem um pico, volta, tem outros picos. Então, eu tenho nesse plaquetograma, nesse meu gráfico, no meu histograma de plaquetas, eu tenho vários picos de frequência. O fato de eu ter vários picos de frequência evidencia, nesse caso, que eu tenho um VPM aumentado, tá? E como eu não consegui fazer um aumento, né, nessas minhas plaquetas, uma curvatura perfeita, tenho aí evidenciado uma plaquetopenia de fato. No meu paciente da direita, a gente vai ter uma série vermelha similar, porém, eu queria que a gente frisasse que eu tenho um VCM dentro da normalidade com RDW normal. O que facilita, colegas, que esse meu histograma de RBC, ele tenha uma curvatura bem mais bonita, apesar de o pico dele evidenciar exatamente a retilineidade dele, que eu tenho um RDW diferente, tá bom? A base está sob controle e eu tenho um pico ali, pequenininho, uma tentativa sem sucesso de uma leitura, que muito possivelmente sejam fragmentos celulares, e a gente precisa dar uma olhadinha se é fragmento mesmo, se é plaquetas, se pode ser realmente uma microesferócitos, enfim, são várias condições que essa pontinha crescida aí no meu gráfico, essa tentativa sem sucesso de fazer uma leitura e uma curvatura podiam evidenciar. Eu gostaria que a gente frisasse esses dois gráficos e conseguisse evidenciar que eu tenho um RDW discretamente aumentado, com VCMs diferentes, impactantes nessa forma de serem diferentes, e eu tenho exatamente a possibilidade de eu ter fragmentos, ter uma anemia condicionada, ao mesmo tempo que eu tenho uma população dimórfica ou não. A minha plaqueta está super dentro do esperado, apesar da curva não estar perfeita, ela está
nesse meu segundo paciente, né? Eu tenho 219 mil, eu consegui fazer um cume ascendente com uma curvatura descendente, que é o que importa para que eu possa fazer uma relação de frequência e tamanho celular. Tá certo? Evidenciemos que são 2 pacientes similares, um com a macrocitose intensa, que dá para a gente conseguir evidenciar no gráfico de primeira, tá bom? Esse meu outro paciente, pessoal, é um paciente bem parecido com os anteriores, um VCM de 114, onde ele vai ser mais uma vez deslocado para a minha direita, no meu segundo ponto tracejado. Nenhuma novidade para a gente. Na parte rebaixada do slide, a gente evidencia uma plaquetopenia completamente sem sucesso, né? Uma pobreza de plaquetas, plaquetas de 25 mil, macroplaquetas, né? Um VPM de 12,7. E o fato de eu ter essas situações, acaba que eu tenho mais uma vez, como eu falei para vocês, né? Quando eu tenho macroplaquetas, plaquetas gigantes, a nossa máquina fica tentando fazer leitura de pulsos constantes. E o fato delas terem tamanhos diferentes, acaba que causa essa confusão, porque cada pulso, e cada vez que eu discorro a uma contagem dessa, eu tenho um tamanho diferenciado, motivo pelo qual eu tenho o pico. O raciocínio é assim: tua máquina está aspirando, ela vai fazer uma contagem de 10. Vamos supor que ela conte 10 plaquetas normais, então ela está subindo. De repente ela cai, porque eu estou contando uma sequência agora de 7 plaquetas diminutas. Aí começa. Depois vem mais 3 maiores, 2 menores, 4 maiores ainda. Então, esse zigue-zague de leitura, porque as leituras são individualizadas de cada célula, é que permitem com que eu tenha gráficos quebrados. Tá certo? Essa análise quebrada, que é super comum em plaquetopenias com VPM alterado. Esse meu paciente é um paciente que vale a pena a gente olhar, uma vez que eu tenho um HB de 7,5 com um RDW de 24. O fato de eu ter um RDW de 24, colegas, quando eu vou olhar o gráfico de RBC, vejam na circunferência avermelhada que eu tenho uma queda de curvatura e, ao mesmo tempo, uma continuidade de leitura. Classicamente, população dimórfica. Não tem como a gente não ter, nosso coração não chamar atenção para que eu consiga fazer microscopia e evidencie para o meu clínico qual população eu tenho naquele material. Ok? Na plaquetopenia, no plaquetograma, eu vou evidenciar uma plaquetopenia de 85 mil, que está sendo evidenciado no meu gráfico, porque ele está deslocado para a minha esquerda, meu gráfico de PLT. E o fato de eu ter esse VPM de 11,2, a gente evidencia esse gráfico craquelado, que o gráfico de plaqueta a gente está verificando que ele é bem repetitivo, né? São curvaturas únicas, mas que eu consigo fazer essa diferenciação em cima ao craquelamento, a cada tentativa de leitura de frequência, tá bom? Da minha célula, ok? E só uma condiçãozinha, em frente minha série branca, eu tenho uma população super rica de fluorescência. Vejam que o eixo de fluorescência celular, ele está bem avantajado para a minha direita, o que evidencia aí uma população blástica, tá? Muito possivelmente. Bom? Esse meu paciente, mais uma vez, um gráfico de anemia, um histograma de anemia, onde eu tenho um HB rebaixado no primeiro momento, o meu paciente da esquerda. Esse HB rebaixado leva a uma distribuição normal de hemoglobina. Essa distribuição normal de hemoglobina, ela vai ser evidenciada no meu gráfico, que eu vou ter um VCM também normal. Ao mesmo tempo que eu tenho esse VCM normal, gente, eu vou ter concentrações de hemoglobina dentro da normalidade. Esse meu VCM, ele continua dentro dos limites do meu gráfico de impedância, no meu segundo tracejado. O fato de eu ter um RDW alterado não sofreu impacto, a gente consegue observar que eu não tenho pico, eu não tenho curvatura retilínea no cume, então tá bem tranquilo. Porém, houve alguma tentativa sem sucesso de formar um cume nesse primeiro momento inferior do gráfico, então vale a pena a gente dar uma olhada se é realmente resto celular ou uma outra condição, tá bom? No gráfico, no segundo paciente da minha direita, eu vejo uma concentração de uma hemoglobina de 11
com a produção eritrocitária de 2 milhões e tudo, um RDW 17. E, colegas, quando você vai verificar as suas concentrações, ela cai exatamente na situação onde eu tenho concentrações de 49 e 49,4. Seria muito simples fazer essa observação frente às distribuições de hemoglobina, né? As condições numéricas. E quando a gente vai verificar, mais uma vez, do tubo, fazer aquela anamnese do nosso tubo, a gente verifica que eu tenho uma situação de anticorpos frios e que vale a pena colocar no banho-maria, nesse repouso para que eu adquira a temperatura ambiente, a temperatura corpórea e a gente consiga reverter esse quadro e de forma bem sucedida fazer essa liberação. 4 milhões de hemácias, 11,9 de hemoglobina, 36,3 de hematócrito, um RDW de 13,7, VCM de 90,3, HCM de 29,6 e um CHCM de 32,8, ou seja, uma população completamente dentro da normalidade. E sabe o que é interessante? É que o teu gráfico não houve mudanças. No teu gráfico, a tua máquina ela mostrou para ti que ela teve mais uma vez uma tentativa sem sucesso de curvatura, porém, a gente não tem um gráfico que chame a atenção para que eu tenha essas condições de um RDW de 17, o VCM normal. Até porque, pessoal, o interessante é que a tentativa de leitura, quando vai ser expressa em gráficos, ela precisa colocar no gráfico exatamente o que está sendo observado. Então, ele contou 2,43 de hemácias, então é isso que ela vai evidenciar. São esses pulsos que vai ser colocado, tá bom? Vai ser análise de tamanho que vai ser feita. A gente não espera que eu não consiga ter evidências do gráfico. Por favor, o gráfico não vai haver mudanças. E isso é muito importante também, porque você precisa fazer com que as informações elas sejam correlatas, né? Elas precisam estar unidas para que a gente consiga elucidar. Eu gosto sempre de repetir isso. Esse caso é muito bacana, é quando o meu RDW não tem leitura, né? Eu até tive um paciente essa semana que foi bem parecido com esse, e o meu colega falou assim: Kathleen, o que é que a gente vai fazer agora que o RDW não deu leitura? Oxente, não vai fazer nada, né? Vai deixar sem leitura. Então, é liberado com o tracejado, tomemos cuidado, porque existem algumas automações que liberam 0, tá bom? Então, dá uma olhadinha no teu gráfico, porque 0 é um número, eu sempre brinco, né? 0 não é flag, 0 você está dizendo que você não viu nada. Então, vamos sempre ser coerentes com o que a gente está querendo colocar na mesa. Então, eu tenho um RDW que não obteve leitura, uma hipocromia com distribuições de 22 e de 30 de hemoglobina, um HB de 10 e uma produção normal de hemácias. Refletindo isso, eu vou ter um VCM de 75, ou seja, uma microcitose, paciente adulto. Pessoal, e o interessante é que no gráfico ela tá me falando o seguinte, é 50%, Kathleen. Eu tenho 50% de população normocítica e tenho 50% de população microcítica. Exatamente 2 picos de gráficos, 2 leituras com frequências similares, né? Ou seja, você literalmente, o seu equipamento contou aquilo ali e a gente não consegue fazer essa diferenciação, porque o paciente já está tão crônico que a tua máquina consegue fazer leituras literalmente, né, em volumes iguais. E o fato de eu ter uma hipocromia, de eu ter uma microcitose, uma vez que minha curvatura, as minhas 2 curvaturas de RBC estão deslocadas para a minha esquerda, né? No meu segunda linha tracejada acinzentada. E isso mostra para mim que eu tenho sim uma microcitose, na sua grande maioria, porém, eu tenho uma população dimórfica. Então, essa população ela vai ser evidenciada, tá bom? A plaqueta é super interessante porque o que acontece? Uma plaqueta dessa passaria despercebida facilmente, uma vez
que eu tenho uma plaqueta numericamente normal com um VPM que nem vai dar conta, né? Um VPM de 11,2. Colegas, mas o gráfico dessa plaqueta está desastroso. Vejam como eu tenho picos diferentes. Olha a quantidade de plaquetas que ele leu, a quantidade de frequências, né, de pulsos de leitura com tamanhos diferentes. Então, vale a pena dar uma olhada, porque com toda certeza eu vou ter plaquetas gigantes aí. E nós vimos ontem que elas devem ser relatadas e dependendo da situação que eu tenha, anemia, né, ou uma plaquetopenia, a gente tem algumas condições de May-Hegling que a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Então, assim, numericamente, sendo redundante, eu poderia estar liberando umas plaquetas normais em morfologia e número. E, na verdade, elas não são. Pelos números, possivelmente passaria despercebido o VPM, você colocaria essa observação. Mas, a partir do momento que eu evidencio isso no gráfico, eu vejo que a população plaquetária não é de forma alguma homogênea e não é de forma alguma sadia, ok? Nesse meu outro paciente, eu consigo ver populações jogadas no histogramas do meu gráfico dessa forma. Eu tenho no meu primeiro paciente um pico onde eu tenho uma tentativa sem sucesso de curvatura. E a gente consegue observar, eu acredito que vocês já tenham evidenciado isso melhor do que eu, que os RBCs diminuídos, geralmente com HB diminuído, eu tenho uma curvatura diminuta. E isso é interessante, pessoal, porque acaba que eu preciso ter essas situações para que eu tenha muito possivelmente uma anemia microcítica, né? Perdão, uma população microcítica. E isso é importante ser relatado. Então, muito possivelmente, o fato de eu ter uma curva sem sucesso, isso pode ser que eu precise evidenciar para que eu possa colocar no meu eritrograma, tá bom? O que acontece ainda? Esse RDW de 17, ele não está evidenciado na base, mas ele precisa ser bem claro, porque esses dois picos, um pico mediano de frequência, né, sem sucesso, uma curvatura, e um pico completo, evidencia para mim também uma condição de tamanho que tem alguma coisa errada, tá? Por isso é que eu falei com vocês que a gente tem que olhar a microscopia, porque eu posso estar aí frente a uma anemia hemolítica, uma microesferocitose, algo nesse sentido que merece uma observação especial, tá bom? No meu segundo paciente, eu tenho uma produção de hemácia super aumentada, de 9,8, hemoglobina de 18, hematócrito de 64. Eu tenho um RDW absurdo de 27%, um VCM de 66%, com distribuições de hemoglobina super diminutas, né? Concentrações de 18 e de 28. Evidenciando para mim, pessoal, frente a um VCM de 66, um deslocamento para a esquerda, o que mostra uma microcitose. Perfeito. Mas o mais interessante é eu verificar mais uma vez que o gráfico ele não vai me dar algumas condições, né? A gente verificou naquele gráfico de crioaglutinina que eu tinha uma população errônea de 2,43, que na verdade era 4 milhões. Nesse gráfico, por exemplo, eu tenho uma produção de hemácias de 9,8 e ela é de 9,8. Esse paciente, ele é policitêmico, ele é portador de policitemia vera. Então, é completamente esperado um quadro de poliglobulia nesse meu paciente. E a minha máquina não vai entender justamente porque ela faz leituras individuais de tamanho e de frequência. E o fato dela jogar isso no gráfico, repito, ela não tem como compreender qual clínica existe inerente ao paciente. Ela faz essa análise, essa quantificação de curvatura de forma individualizada. Então, não importa se ela vai ter 2 milhões, 5 milhões, 4 milhões ou 9 milhões. Isso não vai ser evidenciado no gráfico, tá certo? O que vai ser evidenciado no gráfico é a microcitose e o RDW, ok? No gráfico de plaquetograma desse meu paciente, a gente vai ter uma população
de plaquetas completamente exagerada, a gente não sabe o quem é quem, a gente não sabe o que é que está acontecendo. Por quê? Vejam a quantidade de picos sem sucessos, de leituras mal sucedidas que eu tenho nesse gráfico. O fato de eu ter esses picos, acaba que eu tenho leituras que são curvaturas diferenciadas. Então, eu tenho uma primeira curvatura, eu tenho uma curva ascendente, uma manutenção de uma frequência de não curva. Então, são situações onde eu tenho que não fazem o menor sentido eu possuir. E isso vai ser refletido no meu plaquetograma justamente porque eu vou ter um VPM que eu não consegui leitura. A minha máquina não conseguiu fazer essa leitura e o fato dela não conseguir fazer essa leitura é evidenciada num VPM tracejado, que bate exatamente com o que está direcionado no meu gráfico, né? Que são plaquetas com curvas diferentes, com tamanhos diferentes, frequências diferentes, são pulsos que foram concebidos de forma diferente, tá bom? Então, assim, se você libera no seu automático plaquetas normais, morfologicamente e numericamente, é um tiro no seu pé, porque elas não são morfologicamente normais. Elas são numericamente normais, tá bom? Nesse meu paciente em questão. Aqui nesse meu outro paciente, é só interessante para a gente fazer essa evidência que eu tenho uma eritropenia, né, de 1,74, um HB de 7, um HCT de 21, com um VCM super aumentado de 124, que consegue estar bem relatado no meu gráfico de RBC. O meu histograma, ele revela um deslocamento para a minha direita no meu segundo tracejado acinzentado, que revela uma macrocitose. E as concentrações de hemoglobina, elas estão aumentadas, né? E batem perfeitamente, pessoal, com a condição do meu paciente. A gente vê que ele é um paciente renal crônico, um paciente que está fazendo reposição férrica, né? Ele mostrou que tem uma deficiência aí de transporte, uma ferritina de 386, um ferro aumentado já de 1,61, perdão, de 161. Então, assim, foi uma reposição de eritropoetina, muito possivelmente, que não fez o menor sentido, que não teve sucesso, né? Ele começou a ter ele começou a mostrar uma reposição férrica sem sucesso. Como ele tem e continuou, né? Foi continuando e revelou que a gente estava conseguindo ter um excedente de ferro sérico, um excedente de ferro nas suas condições de armazenamento e de transporte. E, na verdade, muito possivelmente, o que esse paciente tem, vítima de uma insuficiência renal crônica, é uma necessidade de reposição de eritropoetina exógena, uma vez que o RBC está de 1,74. Então, assim, é uma anemia? Vamos dar sulfato ferroso, né? Vamos dar essa condição de suplementação férrica para ele, mas na verdade não pode ser, não seria isso que esse paciente particularmente está precisando. Então ele está com a suplementação férrica que não está fazendo muito sentido para ele. E acaba que ele tem uma população, com isso, a população de série vermelha mais complicada ainda, frente à situação biológica já inerente, tá bom? No meu gráfico, ele vai ser evidenciado, como eu falei para vocês, no deslocamento para a direita, com a macrocitose, uma base avantajada, típica de um caso de eritropenia com HB rebaixado, uma população sem sucesso, que a gente merece dar uma olhadinha para verificar se é resto celular, se é debris, se é hemácias fragmentadas. Quando eu vou dar uma olhadinha no plaquetograma, a gente vê que eu tenho um pico normal no meu plaquetograma e o meu equipamento só leu 72.000 e isso evidencia o quê, gente? Evidencia que tem uma contagem não correlata e a gente precisa fazer uma verificação de lâmina e uma estimativa de contagem. Ao mesmo tempo que eu faço isso, eu consigo evidenciar uma correção para dentro da normalidade do meu paciente, porque a minha máquina conseguiu contar pulsos aumentados, então eu tenho muito possivelmente uma quantidade bem interessante de plaquetas normais
que também elas estão com tamanho um pouco aumentado, né? Então, tal que o meu gráfico de tamanho, ele está deslocado para a minha direita, né? Ele está sendo contínuo. Ele não conseguiu fazer uma curva de plaquetas perfeitas, tá bom? Isso tudo nesse paciente, tá? Então, é interessante que a gente não libere com uma plaquetopenia esse paciente, porque acredito que a gente vai estar sendo acometido por uma falha muito severa, porque esse paciente não é plaquetopênico, né? Ele já está sofrendo por uma insuficiência renal crônica, uma reposição de ferro muito possivelmente não necessária e até excedente, e ainda vai sofrer por uma plaquetopenia espúria. Então, assim, a empatia, né? Ela precisa tomar conta da gente no momento desse, e a gente fazer uma microscopia e observar os gráficos. E, sendo redundante, mais uma vez, e repetitiva, os números, eles não são suficientes, tá bom? Já estávamos com saudades do gráfico de dispersão. Nesse gráfico de dispersão, a gente consegue evidenciar uma população linfocitária sob controle quanto à morfologia. A gente evidencia uma população neutrofílica de 75% dentro da normalidade, não é isso? Com o granulócitos imaturos de 11%. Ao mesmo tempo, no meu gráfico, eu consigo ver o quê? Que o meu campo de neutrófilos e o meu campo de monócitos, aonde eu tenho essa seta avermelhada, está corrompido. Eu tenho dois campos e um campo só. Que quando eu vou verificar o meu gráfico de fluorescência, eu consigo observar que a minha fluorescência está bem avantajada para a direita, o que revela aí, pessoal, uma situação onde eu tenho uma população muito possivelmente blástica. Justamente porque eu tenho uma fluorescência intensa, eu tenho uma base avantajada, eu tenho uma dispersão de tamanho, tá? No meu cume, eu tenho uma população dispersa, que é o meu cume de tamanho, meu eixo de tamanho. Então, são situações, nessas populações particularmente, que revelam que eu tenho, sim, neutrófilos imaturos, com toda essa certeza. Eu vou ter aí, sem dúvida nenhuma, meta, mielo, pros, né? Que a gente precisa verificar esse desvio, porque a população, o campo de neutrófilos, ele está avantajado, ele tem um pico considerado, ao mesmo tempo que eu vou ter os monócitos, onde os monócitos vão estar nessa situação, tá bom? Nesse meu gráfico aqui, nesse meu paciente, eu vou ter uma situação similar ao caso anterior, eu vou ter lembrem-se, só para a gente frisar aqui, eu vou ter um WBC de 53 mil, tá bom? Nesse outro aqui, eu vou ter um WBC de 28 mil, onde eu vou ter uma população neutrofílica de 57%, porém, de granulócitos imaturos na casa dos 23%. Mas o mais interessante é que quando tu olha no gráfico, você fala assim, gente, mas quando naquele gráfico anterior, os granulócitos imaturos naquele meu paciente era de 11% e aqui é de 24%, e o gráfico está mais bonito. Exatamente. Ele está mais bonito por quê? Porque eu tenho a complexidade celular bem desenvolvida. Meu equipamento conseguiu contar e diferenciar que esses meus neutrófilos, apesar de serem imaturos, eles ainda são conhecidos, né? Então, com certeza, a minha máquina está mostrando nesse cume azulado ascendente que eu tenho neutrófilos imaturos, mas ela está assegurando para você que desses neutrófilos imaturos, distribuídos em 23,7%, eu tenho meta, mielo, eu tenho pró, ou seja, eu tenho uma diferenciação celular segura, o que não acontecia anteriormente. O que também pode ser evidenciado no campo de monócitos, na seta avermelhada que manteve-se. Isso assegura para mim que possivelmente, eu não tenho uma população blástica. Kathleen, mas olha aqui no gráfico de dispersão de fluorescência. Eu tenho uma fluorescência intensa. Tenho. Por quê? O fato de eu não ter um pico avantajado e ascendente blástico não quer dizer que eu não tenha uma população rica em dispersão de fluorescência, tá bom? Então, assim, são situações similares. Eu tenho picos de neutrófilos também, eu tenho granulócitos imaturos também,
Porém, o meu equipamento evidencia no meu gráfico exatamente populações celulares distintas e diferenciadas. Isso me dá uma segurança de eu afirmar para o meu paciente que eu tenho uma neutrofilia com desvio à esquerda e quantificar esse meu desvio. E isso está muito claro no meu gráfico, tá certo? Nesse meu outro paciente, nem tudo são flores, vem aquela confusão mental mais uma vez, onde eu tenho um WBC de 38.000 com monócitos de 21%, uma população distribuída entre neutrófilos e linfócitos. Aparentemente, uma monocitose, mas volto às minhas palavras do início da minha arguição. Vamos verificar o gráfico e na verificação a gente observa que eu tenho uma população super rica em fluorescência, uma população onde houve total corrompimento das minhas células, o meu equipamento não está conseguindo fazer a identificação celular. Então, muito possivelmente, eu tenho células jovens, células imaturas de fato, células sem diferenciação celular. Por quê, pessoal? Porque o campo de neutrófilos está junto com o campo de linfócitos, que está junto com o campo de monócitos, ou seja, eu não tenho nada, eu tenho ali uma besteira de eosinófilos, né, que é o campo avermelhado. Mas, no gráfico, grosseiramente, eu tenho base enlarguecida de complexidade e cumes enlarguecidos, dispersos, aumentados de tamanho. E ao mesmo tempo que eu tenho todas essas informações, elas estão completamente unificadas, ou seja, eu não sei quem é o quê. Então, essa contagem aqui, ela não tem nenhuma condição de ser segura. Não é suficiente eu liberar com essa contagem, colocar, por exemplo, de forma errônea, 20% de alguma coisa, né? E fazer essa distribuição com outros 21% de monócitos, uma linfopenia e neutrófilos de 43%. Porque o meu equipamento está afirmando, olha, eu não sei o que é aqui dentro. São células muito similares, quanto à complexidade, quanto a tamanho, motivo pelo qual eu tive leituras de fluorescência parecidas. E isso está super evidenciado no gráfico de fluorescência. Quando eu vou fazer uma análise da série vermelha e da série plaquetária, a gente verifica nesses gráficos o quê? Com certeza, uma plaquetopenia falseada, porque eu tenho um pico de plaquetas de frequência dentro da normalidade, ao mesmo tempo que eu vou ter um rebaixamento e uma fragmentação de leitura. Essa fragmentação de leitura evidencia para mim como se eu estivesse fazendo leituras diferentes de tamanho, e isso fica muito complicado, tá certo? Evidenciando um VPM sem leitura ou um VPM super aumentado, ok? E nesse caso, um RBC dentro do esperado, né? Um tamanho celular coerente, tá bom? Esse meu outro paciente, só para a gente poder fechar mais uma vez com o gráfico de histograma. Nesse gráfico de histograma, a gente evidencia uma anemia, mais uma vez, com um VCM de 61,2, que consegue estar sendo deslocado completamente para a minha esquerda. Relembremos o segundo tracejado na minha mediana. A minha curvatura está para a esquerda, mas vejam, colegas, que eu tenho uma tentativa sem sucesso de leitura de formação de curva, porém ascendente. Vejam que ela conseguiu até que ler com bastante frequência esses meus pulsos, o que mostra para mim que eu tenho sim um dimorfismo eritrocitário e um dimorfismo bem dividido, né? Porque eu tenho um cume 50% e um cume perfeito, o que revela esse RDW de 23,7%, tá bom? Isso tá bem claro nesse meu gráfico bem discreto. Então, verificar e jogar que eu tenho uma hipocromia e uma microcitose e uma anisocitose seria pouco, né? Seria pouco e seria incompleto. Eu precisaria dizer que eu tenho hipocromia, microcitose, anisocitose. Precisaria evidenciar que eu tenho um dimorfismo eritrocitário, dizer qual célula está dimórfica, se eu tenho muito possivelmente uma população microcítica e normocítica, ao mesmo tempo evidenciar se eu tiver uma forma distinta da normalidade.
No plaquetograma, eu vou ter uma plaquetose na casa de 2 milhões, com volume dentro do esperado, né? Essa plaquetose na casa dos 2 milhões, a gente evidencia o quanto que eu tenho cumes para minha direita do meu gráfico. Vejam que o meu cume dentro da minha normalidade das minhas plaquetas, ele existe na primeira curvatura. Em contrapartida, ela vai ser continuada dentro das, vamos dizer assim, o infinito da minha direita, tá bom? O que mostra para mim que eu tenho muitos pulsos de leitura e, ao mesmo tempo, muito possivelmente tamanhos diferentes das minhas plaquetas. E isso é bem nítido nesse gráfico, quando eu consigo ter muito bonitinho duas curvaturas. Se a gente conseguir evidenciar os gráficos anteriores, principalmente de plaquetopenia, verifiquem que eu tinha fragmentos de curvatura. Eu não tinha uma curvatura contínua, como eu tenho no caso, possivelmente, desse meu paciente, onde eu tenho uma curvatura perfeita e uma sequência novamente de uma outra curvatura perfeita. Então, é muita plaquetas para que eu tenha picos. Se a gente for pegar esse gráfico e colocar na nossa cabeça uma continuidade, convenhamos que eu vou ter um pico continuado, tá bom? Então, gente, acredito que a gente pode compreender que dentro desse mundo dos histogramas, dos gráficos de dispersão, dos canais de leitura que estão evidenciados aí na nossa automação, que estão ofertando para que a gente consiga fazer a melhor leitura para o nosso paciente, sem dúvida nenhuma, eles é que vão elucidar os casos. Eu acredito também que a gente conseguiu entrar em um consenso uno, né, sendo redundante, um consenso de que os números, eles são interessantes? São. Eles são necessários? São, mas eles não são suficientes. Os gráficos, eles são muito realistas e eu sempre discuto isso muito com os meus colegas. É interessante a gente aprender a interpretar os gráficos, porque a automação, por mais simplória que seja, ela traz gráficos para a gente. E o fato dela ter esses gráficos, colegas, é o que a gente precisa respeitar, né? Eu brinco muito que a gente tem que respeitar quem estudou tanto para que a gente chegasse até aqui e tivesse esse desenvolvimento absurdo de automação hematológica e nós fôssemos dispensar todo esse conhecimento e fôssemos nos deter aos números. Seria muito pouco, tá? Eu espero profundamente que a gente consiga mostrar para vocês que gráficos são importantes, são essenciais na leitura e é exatamente essa interpretação que o clínico vai esperar. Porque números todo mundo sabe contar, mas nem todo mundo sabe interpretar. E sem dúvida nenhuma, o intuito da Maidren foi que nós tivéssemos profissionais um pouco mais sensíveis nesse olhar para que a gente pudesse interpretar de forma coesa e segura os gráficos que foram abordados durante os nossos encontros. Eu finalizo minhas palavras na certeza de que nós, né, podemos fazer e nós podemos ser exatamente o que nós quisermos, sempre respeitando. Eu queria deixar essa mensagem final, principalmente nesse momento que nós estamos, que nós podemos ser quem nós quisermos, mas é necessário sempre colocar um pouco de empatia, um pouco de técnica e esquecer que dentro da hematologia ela não dá espaço para subjetividade. Fico muito grata pela atenção de vocês e me deixo à disposição para qualquer consideração.